Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Te agradeço pela bênção da vida que o Senhor nos deu mais uma vez. Obrigada porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Espírito Santo, essa live é do Senhor. Minha vida também é. Eu peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Se houver alguma palavra, gestos equivocados da minha parte, que o Senhor complete no coração deles a porção desse dia, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos e queridas. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero falar sobre Aquisá, uma das filhas de Caleb. A Bíblia fala que Caleb teve muitos filhos e filhas, mas não fala o nome de todos. Que ele viveu muitos anos e teve muitos filhos e filhas, e cita nome apenas de 5 filhos, de 4 filhas e um filho. O filho acho que é Ur, o nome das filhas Milca, Tiroa, e tinha um outro nome lá que eu já esqueci. Mas o nome mais destacado que teve dos filhos de Caleb foi Aquisá, e ela era uma mulher. Naquela época, o homem era mais importante, né? Era quem herdava o título da herança, do dinheiro, quem mexia com essas coisas aí, era o filho, era prioridade, o filho homem. Mas a Bíblia registra Aquisá como uma peça muito importante na história. E a gente vai olhar, parece que ela não fez um grande feito, ela não conquistou nenhuma guerra, nenhuma batalha, não era general, não era nada assim, tipo, ela não tinha nada de interessante, pelo contrário, era mulher, não era muito considerada. E por que ela ganha um destaque na Bíblia? Por que o nome dela é mencionado na Bíblia, o nome de Aquisá? Porque a Bíblia, quando fala o nome, quando não fala o nome, mas relata o fato, a pessoa já é bastante importante ali, fundamental na Bíblia. Imagina quando, além do fato, ainda é mencionado o nome. Então, Aquisá não era qualquer coisa, né, gente? O que ela fez mereceu destaque na palavra. E o que ela fez foi pedir. Ela fez um pedido para o pai dela. Que Caleb, depois que ele recebeu as terras, que era de direito dele, ele foi distribuir para os filhos. E ele distribuindo para os filhos, Aquisá, quando chega na parte dela, Josué 15, versículo 19, ela faz um pedido para o pai dela. Vamos ver que pedido foi esse? Ela fala assim: dá-me uma bênção, porque tu me deste uma terra do sul. Dá-me também fontes de água. E ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Detalhe que no pedido de Aquisá a Caleb, ela não pede como uma pessoa ali mendigando algo. Ela pede algo para o pai dela. O pedido dela é um pedido de filha. E esse pedido de filha está registrado. O nome de quem fez esse pedido ao pai. E ela não pede ouro, ela não pede riqueza, ela não pede destaque, status, ela pede fontes. E ela vai buscar essa fonte no pai dela. E agora, depois de muitos anos depois, eu estou aqui conversando com vocês, falando de uma filha que pede para o pai fontes para o sustento dela, para a manutenção da terra. Aquisá recebeu uma bênção, porque se receber terras, receber propriedade, isso é uma bênção. Só que quantas vezes nós estamos com as nossas mãos carregadas, cheias de bênçãos, de respostas de oração que recebemos, mas estamos sobrecarregados com essas bênçãos, estamos exaustos com essas bênçãos, e nós achamos que o que Deus já deu, a gente não tem direito de pedir mais nada.
a gente não tem mais, ele já me deu isso aqui, e às vezes a gente acha que sobreviver é o que Deus tem para nós, a sobrevivência. E Jesus vem e diz, eu tenho abundância. Nota aqui que Acsá, a filha de Caleb, ela não pede abundância de dinheiro, de ouro, de oportunidade. Ela agradece a bênção que ela recebeu. Só que ela falou, agora eu quero a fonte para eu manter essa bênção. Agora eu quero a fonte, meu pai. Porque a terra que o Senhor me deu é uma bênção, mas é seca. Eu vou precisar de fonte, eu vou precisar de água. Se eu não tiver água, não tem como eu manter essa terra como um sustento. E quando ela chega para Caleb, o que Caleb responde para ela? Mas não fica satisfeita com nada. Ganhou a terra e ainda está reclamando. Caleb responde para ela com 2 fontes. Ela pede uma fonte para o pai dela, a fonte do sul, e Deus dá fontes, e Caleb dá para ela fontes superiores e fontes inferiores. Caleb deu mais para Acsá do que o que ela pediu. Então, às vezes, você está com respostas de oração na sua mão. Você está com bênçãos que Deus te deu na sua mão. Só que você não sabe como administrar isso, o que fazer para administrar isso. Você está meio perdido e está seco. Você sente falta de um monte de coisa. Você acha que isso Deus já te deu, já colocou na sua mão. Isso é suficiente, você é grato. Mas em Deus está a fonte para você administrar as bênçãos que Ele colocou na sua mão. Ah, mas por que Caleb, quando deu a terra para Acsá, já não deu logo a fonte para ela? Relacionamento. E Acsá foi sábia, porque ela sabia quem era o pai dela. Ela conhecia o coração do pai dela. Ela sabia que o pai dela ia resolver aquele problema para ela. E ela vai e pede fontes. Quando você faz a oração correta, com a motivação do seu coração correta, Deus não vai negar nenhum bem para você. E o fato dele já não dar tudo para você é porque ele quer se relacionar com você. Ele quer conversar com você. Ele quer ter um tempo com você. E aí você vai usar a sabedoria de Acsá. Vai olhar para as mãos. Isso dá para eu sobreviver. Mas meu pai tem fontes que pode me fazer viver, desfrutar dessa bênção em toda a sua, em tudo que ela pode me dar, em tudo que ela pode, porque uma terra árida é uma terra, é uma propriedade. Quem é que não quer ganhar uma propriedade num lugar seco? É um bem. Só que você sabe que a pessoa que te deu esse bem tem fonte de água para que essa terra deixe de ser seca, você vai falar com essa pessoa. E Acsá sabia que essa pessoa era seu pai. Então ela vai, não na posição de mendigar algo, não na posição de exigir algum direito. Ela fala, pai, me dá uma bênção. Já que você está me abençoando, eu vou pedir outra bênção. Me dá fonte. Eu preciso de fonte de água. Aí o pai vai e dá para ela não só uma fonte, dá 2. Fontes inferiores e fontes superiores. Aí a gente olha para Jabez, lá em 1 Crônicas 4, de 9 a 10. Às vezes a gente olha para a oração de Jabez, a gente fala, mas eu não tenho coragem de orar assim como Jabez. Por que Jabez fez esse tipo de oração para Deus? Pedindo para Deus que alargasse suas tendas, que o abençoasse, que desse saúde para ele. O nome dele significava dor. Já era para ele ser grato de estar vivo. Mas ele não se contenta só com a bênção da vida. Ele quer ser alguém que desfrute dessa vida que Deus tinha dado para ele, e ele vai pedir para Deus. Ele sabe que Deus é a fonte que ele precisa. E fala que apesar do nome de Jabez significar dor, e geralmente pessoas na época que tinha esse tipo de
de nome ou de alguma referência com alguma coisa que não fosse boa, bênção, não considerava bênção, era considerado amaldiçoado. E fala que Jabez, apesar do nome dele, ele era o mais respeitado da casa dele. Mas era o que mais sabia o que pedir para Deus. E o que mais sabia o que Deus poderia fazer. Então, quando eu fui estudar sobre Aquisá, a filha de Caleb hoje, o pedido que ela fez, eu lembrei de Jabez. Eu falei, são duas orações ousadas, que são gratos pelo que tem nas mãos. Mas quer que o que tem nas mãos seja maior, seja melhor. E os dois pedem fonte. Jabez vai para Deus e fala, eu quero saúde, eu quero proteção, eu quero a oportunidade de alargar minhas tendas, eu quero crescer. E Aquisá, ela casou com, esqueci o nome do marido dela, é alguém importante também, o marido dela, só que é ela que vai e resolve a situação. Ela chega pro pai e fala. Aí a minha pergunta para você hoje, qual é o lugar da sua vida que está seco? Que você está com as suas mãos com respostas de oração, você orou pelo que você tem hoje. E você fala, não posso nem reclamar, porque eu orei por isso, eu pedi por isso. Quem disse que você não pode reclamar? É seu pai. Chega para ele é seu pai. Ele é a fonte. Lá em Lucas 11:13 fala assim, se vós, sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Aí você fala, mãe, eu estou pedindo fonte e Deus vai dar o Espírito Santo? Aqui fala que pais imperfeitos, nós somos imperfeitos. Nós somos os pais imperfeitos, nós queremos dar boas coisas aos nossos filhos, fazemos de tudo para dar boas coisas aos nossos filhos. Aí fala, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem, mas às vezes fala, Fernanda, eu não estou pedindo o Espírito Santo, eu estou pedindo fontes. Mas ele dá o Espírito Santo, sabe por quê? Para que você quer fonte? Para administrar a sequidão da sua vida. E quem é que ensina isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo vem com a fonte e vem já te trazer Otoniel, obrigada Otoniel, obrigada Elisama e obrigada Lourdes. Otoniel é o nome do esposo de Aquisá. E aí, por que Deus, aqui está falando assim, se vós que sois pais imperfeitos, sabe dar coisas boas aos vossos filhos, o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem? Você fala, Fernanda, mas assim, eu não pedi, Aquisá não está pedindo o Espírito Santo, ela está pedindo fontes. Eu estou pedindo para Deus a resolução, estou pedindo para Deus um emprego, estou pedindo para Deus uma solução para pagar minhas dívidas. E Ele vai mandar para mim o Espírito Santo? Sim. Porque o Espírito Santo, além dele trazer para você a bênção que você precisa, te revela o próximo passo, te ensina a lidar com qualquer situação. Porque quando Jesus estava dizendo para os discípulos que não os deixaria órfãos com a saída dele da terra, estava falando, eu vos enviarei o Espírito Santo que vos ensinará todas as coisas. Do que você está precisando? O que você precisa aprender? O Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Então não importa o que você estiver pedindo para Deus, Deus vai te enviar o Espírito Santo. Você está pedindo o que a Deus? Saúde, Ele vai te enviar o Espírito Santo. Porque não adianta você ter bênçãos nas mãos e não saber o que fazer. Não saber como fazer. O Espírito Santo, Ele traz nas mãos dEle a bênção que você precisa para seguir sua vida, para encher aí essa terra árida, seca. Mas também vem ensinar você como agir, como fazer, dar sabedoria para você administrar as bênçãos que você tem nas mãos. Por que muitas vezes as nossas bênçãos, elas nos sobrecarregam? Você pediu por filhos, não foi?
Às vezes a pessoa tinha tanta dificuldade de engravidar e vem o filho, e aí você olha para o seu filho e dá tanto trabalho. E de repente você está reclamando dos seus filhos, que você pediu e tudo, porque são bênçãos, mas você precisa do Espírito Santo. Porque as bênçãos, ela se torna um campo seco, um campo árido, sem a presença do Espírito Santo. Então não importa o que você esteja pedindo para Deus ou quer que Deus faça na sua vida hoje, Ele vai te enviar o Espírito Santo. Ele vai dar o Espírito Santo para que você, além de receber a bênção, receba ensinamento, receba direção. Então, a fonte que você precisa chama-se Espírito Santo. Então, chega diante de Deus hoje, leva a sua terra seca para a presença dEle. Fala, Deus, eu estou com isso seco na minha vida. A minha saúde, a minha área financeira, as minhas relações. Espírito Santo, me enche da tua presença, porque eu preciso de fonte para que essa terra seca e árida da minha vida floresça. Deus não colocou você neste lugar para você sobreviver. Ele colocou você para ter vida e vida em abundância. E muitas orações têm morrido na sua boca, você não tem feito porque acha que é isso, é desse jeito e acabou. Deus não é um Deus de ponto final. É vírgula, é reticência, sempre tem algo novo. Sempre tem algo para escrever a mais na nossa história. Se vós, que sois pais imperfeitos, sabe dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Peça. Peça o que você quiser. Faça a oração que você quer fazer. Você não está sendo rebelde. Você não está sendo ingrato. Você está sendo filho que está pedindo para o seu pai fontes. Peça fontes para o seu pai. Ele é seu pai. Aquisá tinha a plena consciência de que Caleb era seu pai. Ela poderia ter pedido para Josué, ela podia ter pedido para alguém influente, mas ela foi para o pai dela. Então, às vezes, você está esperando alguma ajuda nesse seu lugar seco, árido. Vai para o seu pai. Deus não vai julgar sua oração, que você está interesseiro, que você está ingrato, que você está ambicioso, ganancioso. Deus não se impressiona com nada disso na nossa vida. Ele ouve quando nós o procuramos como filhos amados dele. Você que é um pai imperfeito, sabe dar coisa boa para o seu filho? Deus tem o Espírito Santo para dar para nós. Qual área da sua vida que está seca? Muitas vezes você tem segurado esse lugar na sua mão, porque você sabe às vezes que foi algo que você orou, que você pediu, que é uma bênção. Mas tem deixado você exausto, cansado, você não sabe mais o que fazer com isso. Procura seu pai, ele tem fontes. E ele vai dar não só a fonte que você está pedindo, ele vai dar a fonte do sul, do norte, fontes superiores, inferiores. Deus não julga a sua oração. Ele conhece você. Então pode chegar diante dele como Jabez. Eu não falei a referência. A oração de Jabez está em 1 Crônicas 4, de 9 a 10. Jabez teve coragem de pedir para Deus coisas ousadas. E que você também tenha. Você sabe que seu pai, ele é o Criador. Salmo 121, 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa afirmação é poderosa. É tremenda. Um Deus que fez céus e terra. Você acha que esse pedido seu, essa sua necessidade, é alguma coisa que Deus não possa fazer? Peça o Espírito Santo. Peça. Ele vai dar para você. A presença do Espírito Santo enchendo a sua vida vai te dar não só as respostas para sua terra seca e árida de necessidade, mas vai dar para você direção e vai te ensinar o que fazer com o que você tem nas mãos.
Coloque a mão no coração e vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é a resposta de Deus para nós. É a fonte. É a fonte que vem trazer à nossa vida bênçãos, que traz não só a sobrevivência, mas a abundância, que vem nos abençoar de uma maneira tão extraordinária, que nós iremos abençoar os nossos irmãos. Agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Ah, gente, amanhã às 20 horas, já estava esquecendo, né, Josélia? Amanhã, a convidada da noite, da live da noite, é a Josélia. Ela tá aí. Ela está aí nessa live hoje, né? Todas as manhãs está aqui comigo. E amanhã a live vai ser com ela, a Josélia. Se você quer conhecer também um pouquinho a Josélia e saber o que Deus tem feito na vida dela, amanhã às 20 horas, a live vai ser com a Josélia. Um cheiro, meus queridos. E até amanhã às 6h30. Até amanhã às 6h30 da manhã e às 20 horas da noite. Tchau, tchau.